Então, é uma lei que regula todo tipo de atividade de tratamento de dados em qualquer contexto econômico. Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Publicidade Digital. A ideia é desmistificar um pouco dos conceitos que a LGPD, como a lei é conhecida, traz e mostrar um pouquinho quais as implicações práticas, dessa legislação no setor aí de publicidade digital como um todo. O primeiro grande ponto a entender é por que a lei tem esse nome, Lei Geral de Proteção de Dados. Esse geral se opõe a setorial. A ideia, então, é uma lei que regula todo tipo de atividade de tratamento de dados em qualquer contexto econômico. Ou seja, não importa qual é o setor em que uma empresa atua, não importa se é internet, se é publicidade, se é financeiro, varejo, transporte, a ideia é que a lei seja realmente uma lei aplicável a qualquer tipo de atividade econômica, incluindo, obviamente, o mundo nosso aí de digital, da internet, de publicidade digital. A própria lei fala logo no início, no seu primeiro artigo, que essa lei se aplica para todo tipo de atividade de tratamento, inclusive nos meios digitais. Então, a lei, inclusive, no primeiro artigo já faz essa observação e deixa bem claro aí que o nosso mundo aí da internet também está englobado aí na aplicação da lei. E por que a lei é tão abrangente? Muita gente fala, nossa, mas a LGPD ela toca em tantos pontos, por que a lei é abrangente? Só por causa do nome geral? Não, porque a lei ela traz conceitos muito abrangentes. O primeiro conceito, por exemplo, é o próprio conceito de dado pessoal. Se afinal de contas a lei regula as atividades de tratamento de dados pessoais, o que é tratamento? O que é dado pessoal? Dado pessoal, a lei define como a informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física sempre, e a gente está falando tanto de dados que são identificados, ou seja, aquela informação que normalmente a gente chama de dado cadastral, nome, RG, CPF, endereço, quanto aquela informação que permite a identificação dessas pessoas. Aí a gente está falando de coisas um pouco mais abstratas, por exemplo, histórico de navegação, histórico de pesquisa, histórico de transações, ficha médica, enfim, tudo aquilo que é atrelado ao perfil de alguma pessoa quando você consegue ter meios aí para identificar essa pessoa. Então, o primeiro grande ponto que é importante na publicidade digital é cada empresa olhar para o seu próprio negócio e entender se ela trata de fato ou não trata dados pessoais e em que contexto trata. Por que isso? Porque em algumas situações, certos players do mercado de digital não têm visibilidade sobre quem é esse usuário, vão coletando aí algumas informações, vão reunindo algumas informações para montar um perfil, mas nunca chega ao ponto de identificar com clareza quem aquelas pessoas são. Em outros contextos, não. Você consegue reunir informações suficientes, você tem no começo uma informação agregada, mas você acaba chegando aí à identidade de quem é aquela pessoa, e isso transforma tudo aquilo, então, em dado pessoal. Então, o primeiro grande ponto é olhar para isso e entender o que está sendo feito. O segundo grande conceito que a lei traz é essa ideia de tratamento. Tratamento, a lei fala que é toda operação que possa ser feita com dados pessoais. E aqui é um ponto bastante importante por um motivo simples, O jeito mais fácil de lembrar é que, como isso engloba praticamente tudo, a gente está falando da coleta ao descarte da informação, incluindo o mero armazenamento. Então, quando alguém pergunta, você trata dados pessoais? Às vezes as empresas se questionam, não, mas eu só coleto e repasso aqui para o terceiro, eu só sou uma das partes aqui da cadeia, eu só sou uma DMP, uma DSP, o que quer que seja. Não, isso não importa, Quer dizer, normalmente você toca aí em dados pessoais, você faz parte de uma dessas atividades aí de tratamento, seja decidindo, por conta própria, o que vai fazer com esses dados, e a lei chama quem decide o como e o porquê trata os dados de controlador, não no sentido de ter o controle direto sobre a informação, mas no sentido de definir como e porquê, os meios e as finalidades de tratamento, e quem só faz isso prestando um serviço, de acordo com as instruções alheias, normalmente é chamado de operador. Em inglês usa-se a expressão data controller, para o primeiro caso, o controlador, e data processor, para quem é o operador que faz tudo isso. Então, vistos aí esses conceitos, dado pessoal, tratamento, controlador, operador, o que é importante de entender? O que muda de verdade, não só para a publicidade digital, mas para os negócios como um todo? O fato de que a lei cria hipóteses específicas por meio das quais uma empresa, uma entidade, está então ou não autorizada a efetuar o tratamento de dados pessoais.
A lei chama isso de bases legais de tratamento, né? Normalmente na doutrina jurídica se usa muito essa expressão. A lei fala em hipóteses de tratamento, né? Quer dizer, ela não chega a usar a expressão base legal, isso é uma coisa que normalmente no jargão a gente usa muito essa expressão. E o que é uma base legal de tratamento? É justamente essa hipótese jurídica que autoriza que uma empresa, por exemplo, faça ou não faça o tratamento de dados pessoais. No contexto da publicidade digital, são duas as bases legais mais utilizadas, né? A primeira delas é o consentimento, que é bem conhecida, né? A ideia de autorização, né? Quando a gente visita vários sites aí, tem, por exemplo, as cookie walls, né? Os cookie banners, que aparecem pedindo as permissões, pedindo as autorizações, mas é importante entender que no contexto brasileiro, né, não existe nenhum tipo de hierarquia entre essas bases legais. Não é porque a lei fala em consentimento que você precisa usar consentimento para tudo. Pelo contrário, a lei fala em 10 bases legais diferentes e para o mundo de digital, né, para o mundo da internet, tem bastante relevância no contexto da publicidade uma outra base legal chamada legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? É uma ideia de uma avaliação de risco, né, um risk assessment, por meio da qual uma empresa, né, uma entidade faz o seguinte questionamento. Bom, eu quero alcançar um propósito específico. Esse propósito é válido? Né? O primeiro grande teste é esse. O que eu quero fazer com dados realmente é permitido? É uma coisa legítima? Daí até o nome, né, interesse legítimo. Ok. Pode ser, por exemplo, prospecção de novos clientes, melhorar as campanhas, conseguir aí um market share maior, né? O legítimo interesse pode ser, e normalmente é, um interesse comercial. O legítimo interesse ele pode ser tanto da própria empresa, né, do controlador, como a lei fala, como pode ser também de terceiro, né? Então, às vezes você pode ter parceiros comerciais que têm o seu próprio interesse também a ser, vamos dizer assim, combinado. Você tem aí outras situações que justificam também o uso do legítimo interesse. Então, o primeiro grande ponto é esse, né? A finalidade, o que eu vou fazer com os dados, realmente faz sentido? Perfeito, ótimo. Próxima etapa, né, dessa avaliação aí de risco. Eu realmente preciso usar esses dados para alcançar esse objetivo? Eu poderia fazer isso de outra maneira. É necessário realmente fazer o tratamento desses dados? E normalmente a resposta vai ser sim. De outra maneira eu não conseguiria fazer isso. E aí a terceira parte, né, do que as empresas devem avaliar bom, então eu tenho um propósito legítimo, eu preciso de fato dos dados. Mas ao fazer isso, será que eu violo o direito desse titular? Será que eu estou prejudicando ele de alguma maneira? Eu estou levando em consideração as expectativas que ele ou ela teria, né? Como que funciona isso? Então, vamos olhar, isso é a teoria, né? Vamos falar do ponto de vista prático. Então, vamos imaginar uma empresa que queira aí, vamos dizer assim, prospectar clientes por meio de e-mail marketing. O que ela vai pensar? Bom, eu quero então disparar essa campanha para uma série de pessoas que eu não conheço. Então, nem faz sentido falar em consentimento. Como é que eu vou pedir consentimento de quem eu não conheço, né? O que eu vou dizer? Bom, eu vou então, com base no meu legítimo interesse de conquistar novos clientes, eu vou, por exemplo, disparar essas mensagens e vou respeitar o momento em que essas pessoas manifestarem a sua expectativa. Então, eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem para, vamos dar um exemplo aqui, 100 mil destinatários. Vamos imaginar aí que um percentual ignore a minha mensagem, então não sei se gostaram ou não gostaram, um outro percentual se interesse na oferta, ali no que eu tenho para vender, para prestar de serviço, etc, etc, e um outro percentual diga, olha, não quero isso, me tira da sua base, não quero mais ser contactado, etc, etc. A LGPD diz o seguinte, você ao usar o legítimo interesse precisa levar em consideração as expectativas do titular. Então, se o titular manifesta o opt-out, né, se ele fala assim, não quero mais receber isso, perceba que ele nunca manifestou um opt-in, você não pediu permissão prévia. Nós estamos falando de já disparar uma campanha, fazer uma publicidade, usar a mídia programática, o que quer que seja, mas viabilizar isso por meio, então, de um respeito a uma manifestação posterior, ou seja, não quero mais, né, e não precisava da permissão para seguir. Essa que é a diferença. No momento que a pessoa fala, não quero mais, me tira da base, esse opt-out precisa ser honrado, precisa ser obedecido. Por quê? Se ele não for, a tese jurídica que sustentava, né, essa possibilidade de você usar os dados para fazer essa campanha, não existe mais, porque você conhece a partir de então a expectativa desse titular, a expectativa dele é qual? Olha, não me contate mais. Então, esse ponto do legítimo interesse é algo que cada empresa precisa avaliar item a item, passo a passo, para saber se faz sentido para a sua própria atividade. Em alguns contextos vai fazer sentido, em outros não necessariamente. E por que tem que tomar um cuidado especial com isso?
A lei também cria uma categoria de dados chamado dados pessoais sensíveis. São dados que a lei considera, por exemplo, de maneira taxativa, ou seja, bem direto ali, como merecedores de uma maior proteção. Que dados são esses? Normalmente são os dados associados à vida sexual de alguém, orientação sexual, qualquer dado ligado à saúde, biometria, orientação religiosa, por exemplo, e também a filiação política, além de origem racial ou étnica. Então, essas informações a lei nem permite que sejam tratadas com base nessa ideia de legítimo interesse. Isso na prática é importante porque se uma campanha, seja de mídia programática, seja mais direta, né, com contato com o consumidor, vai levar esses elementos em consideração, aí a gente tem que olhar de novo para a lei e falar, talvez você ou precise da permissão, ou você vai ter que encontrar uma outra maneira de justificar esse tratamento específico e que pode ser que não seja viável. Por outro lado, se esses dados não são utilizados, de novo, isso é muito casuístico, às vezes você só tem uma inferência da saúde de alguém, você não tem uma declaração direta do estado de saúde, então esses cuidados são bastante importantes, né? E acho que dito isso, né, as empresas então têm que fazer esse exercício de entender quais dados elas tratam, em que contexto elas tratam, para que elas utilizam, para poder então entender se de fato quais as bases legais mais apropriadas. Aqui nesse vídeo, né, a gente falou só do consentimento, só do legítimo interesse, mas há várias outras, né? No contexto de uma relação contratual, por exemplo, você pode justificar o tratamento de dados com base justamente na existência desse contrato, né? Então as empresas que têm um contato direto, né, com o consumidor, com o usuário, vão ter aí uma possibilidade maior, né, de ter bases legais que justificam aí o tratamento de dados, enquanto as empresas que fazem parte aí da cadeia, por exemplo, de mídia programática, que não necessariamente tem um contato direto com esse consumidor, né, tem vamos dizer assim, um rol aí, né, uma possibilidade mais limitada de fazer o tratamento de dados. E por que tudo isso é importante? Né? Porque não ter uma base legal de tratamento, não estar autorizado a fazer o tratamento, né, seja pela via do legítimo interesse, do consentimento, do contrato, tem também obrigação regulatória, pode ter também exercício de direitos, tem várias nuances aí, significa violar a lei. E violar a lei traz quais consequências na prática, né? Além de potenciais multas, né, que a Autoridade de Proteção de Dados pode aplicar, essas multas chegam aí num teto de 2% do faturamento da empresa, né, limitado a 50 milhões de reais, mais 2% do faturamento por infração. Então pode ser aí um volume razoavelmente aí pesado, né, em termos financeiros. Tem também a questão de a legislação permitir que a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, faça com que as empresas sejam obrigadas a veicular, publicizar, né, como a lei fala, publicização da infração, veicular qual foi a violação da lei. E aí, né, toda a repercussão negativa que isso traz, seja para um anunciante, seja para um veículo, né, para quem estiver aí no meio da cadeia, no sentido de ser visto como um player que não respeita a legislação. Isso espanta aí, né, cliente, isso assim pode arruinar, né, uma empresa muito facilmente, porque ninguém vai querer trabalhar com um player que não esteja obedecendo a lei, que publicamente, né, isso foi colocado, então é um trabalho aí muito importante a ser pensado. E acho que em linhas gerais, né, para, vamos dizer assim, a gente encerrar aqui e ser uma coisa bem prática, né, qual que é a recomendação específica que a gente precisa dar para o setor de publicidade digital? Acho que o ponto mais importante a levar em consideração é justamente cada empresa fazer o seu dever de casa. O que é fazer o dever de casa no contexto de LGPD? É fazer o que a gente chama de mapeamento, ou seja, entender qual atividade de tratamento de fato faz, onde armazena esses dados, com quem compartilha, quais as finalidades, quais dados de fato são esses, né? Em que contexto esses dados são realmente necessários ou não são, etc, etc. E aí, conseguir aí com apoio aí de assessoria jurídica, seja própria, seja externa, eventualmente definir, né, quais são essas bases legais, o que realmente a lei exige que seja feito, né, no ponto de vista prático, e passar aí, uma vez que isso seja bem definido, as alterações de termos de uso, políticas de privacidade, contratos, acordos com terceiros, tudo isso para poder fazer com que cada player aí do setor exija aí de si mesmo, né, a conformidade de uma maneira geral. Era isso para esse nosso vídeo aí bem aí introdutório, alguns desses temas aí interessantes. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Muito obrigado.